E eu já estou aqui com a Damaris. Eu falei errado, me perdoa. Imagina, não tem problema. Damaris Cristo, que nome lindo, né? Ai, E você que é gratidão. psicóloga, especialista em carreiras, com esse nome lindo, Damaris, fala pra gente. Como que é essa questão, né? A gente tem que tanto falado, né, em pandemia, nessas situações todas novas que todo mundo está vivendo, mas algo que não é só por causa da pandemia. Isso já acontecia antes, que é essa indecisão de que caminho tomar, né? Tanto adolescentes como adultos têm essa indecisão. Para que lado eu vou, para que caminho eu sigo, que carreira eu invisto, qual é a melhor posição e quais as suas primeiras dicas aí para que a pessoa possa seguir o melhor caminho? Ok. Bom, primeiramente, gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu espero realmente trazer algumas informações que contribuam com as pessoas que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Espero realmente ser útil aqui, né, nesse programa tão incrível que vocês fazem. A escolha profissional, né, ela é um tema recorrente recentemente, né, nos últimos 20 anos se fala muito sobre isso, porque antes as carreiras eram mais comportadas, eram mais previsíveis. E hoje o leque de carreira ele se ampliou muito. Então é importante que a pessoa se coloque nesse momento de pensar que carreira, que profissão eu vou seguir, principalmente para quem está começando, né? Às vezes a gente fala para pessoas que estão num primeiro momento profissional e também para pessoas que já estão aí há algum tempo e continuam meio indecisos. Então a questão é, escolher carreira tem muito a ver com duas questões essenciais. A primeira é autoconhecimento, né? É importante que todos nós possamos investir um tempo para se conhecer melhor. Quais são as características que mais se apresentam, né? Quais são as preferências, aquilo que geralmente as pessoas sentem curiosidade e interesse natural. Aí a gente já começa a entender que essas informações elas trazem, né, um aspecto importante sobre onde essa pessoa vai estar e estando ela fica melhor na carreira. Então, o autoconhecimento, lá já na adolescência, no início da adolescência, ele já é muito bem-vindo. O que eu gosto de fazer naturalmente já vai revelando um pouco dos meus dons e talentos. E naturalmente, na vida profissional, se a gente puder usar mais aquilo que a gente tem de melhor para oferecer naturalmente, muito provavelmente a gente vai ter mais sucesso. É aquilo que a gente fala do princípio de Pareto, né? 80-20. Né? Então, 80% de resultado, 20% de esforço. Exato. E tudo funciona bem. Vai mais natural. E não tem como você aproveitar os seus talentos, seus dons, sua vocação, sem que você passe por um processo de autoconhecimento. E aqui eu deixo uma dica interessante, né? Às vezes, as pessoas têm dificuldade de saber o que elas fazem bem, né, de saber quais são as características mais proeminentes delas mesmas. Então, a minha dica é, converse com pessoas que você conhece. Né? Comece pela família, os pais, irmãos mais velhos, amigos. Né? Que vão entender um pouco mais a personalidade, aquilo que poderia ter mais, né, a ver com aquela pessoa. Essas pessoas vão indicar como que elas te veem. E muito provavelmente a forma como elas te veem tem muito a ver com as suas características mais preponderantes. E isso vai ajudar você a entender, então, que algumas profissões vão exigir e demandar e valorizar essas características e outras não. Então, é inteligente a gente começar pelo autoconhecimento. E aí, desse autoconhecimento, começa então a ter um senso, uma autopercepção. Puxa, se eu gosto de falar, se eu gosto de me relacionar, se eu tenho facilidade para isso, onde será que está uma carreira que valoriza isso? Se eu sou uma pessoa mais analítica, mais introspectiva, quais são as carreiras que valorizam exatamente essas características? Então, começa por aí a escolha profissional. Exatamente. Mas a escolha profissional, ela é muito, se cria uma expectativa muito grande, né? Principalmente na adolescência, o jovem ele tem a expectativa dele próprio, ele tem a expectativa dos pais, da família, dos amigos, dos colegas, dos parentes, né? Até ontem minha mãe me mandou um videozinho, né, de uma piada, eu ri muito, mas muito mesmo, falando que a comparação, né, do primo que passou num concurso, aquele concurso de auditor que é não sei quantos mil reais de salário e que aí o outro primo não, você agora era tão inteligente e só porque o outro passou num concurso, aquele ali já não é mais tão inteligente como era antes. Então assim, essa comparação, esse comparativo entre famílias é muito difícil. E os adolescentes, até os adultos, né, os jovens adultos, ou até ali já com um pouco mais da idade, que já passou, tipo assim, já era para você ter resolvido sua vida, já era para você ter seguido sua carreira. Então isso tudo cria muita expectativa e às vezes muito diferente da realidade. Como que a pessoa ela pode, né,
Tanto do adolescente até esses adultos, podem aí de uma forma mais palpável fazer essa expectativa ser a realidade? Bom, essa questão ela é bem interessante, né? A gente sempre sabe que a carreira, não é só do sujeito que escolhe, né? A carreira significa muita coisa, né? A gente vai por um caminho em detrimento de toda a nossa história individual, familiar, e aí então vai construir uma história profissional. A família tem muita influência e muito peso nessa escolha, né? Seja em termos daquilo que a família também espera, né? De um adolescente, de um jovem adulto que está começando a carreira, seja em detrimento do que a família precisa. Então, é interessante a gente começar a fazer esse contraponto. Agora, a questão mais importante é quem é essa pessoa que está escolhendo a carreira e o que ela projeta para o futuro. Porque, afinal de contas, ela que vai ter que dar conta disso. Por mais que tenha toda essa influência, que é grande, a gente não pode desconsiderar, mas é essa pessoa que vai ter que ir lá, que vai ter que viver, que vai ter que performar e que vai ter que entregar. Então, a questão aqui é... A pessoa, ela está ciente de qual é a realidade da vida dela e qual é a projeção de futuro que ela tem para a carreira. Então, veja, e aí entra uma questão que a gente chama de estratégia profissional. E é muito difícil uma pessoa que está começando a carreira ter essa noção de estratégia profissional. Não é todo mundo que tem. No entanto, é muito fácil começar desde cedo a desenvolver uma estratégia, que é como que é a minha vida em detrimento daquilo que eu desejo, né? E se isso... é possível, se tem como construir uma ponte, né, do lugar onde eu estou para o lugar onde eu quero ir. E aí esse senso de realidade, ele acaba sendo alinhado, né? Eu tenho uma história pessoal, né, de estratégia que eu acho que funcionou muito bem para mim e pode funcionar para muitas pessoas. Com 13, 14 anos, eu já tinha uma ideia de que eu queria ser psicóloga, né? Então, no início da minha adolescência, já tinha essa vontade, esse desejo muito fantasioso no primeiro momento, é verdade, mas era para lá que eu queria ir. E como eu já sabia disso, então eu perguntava para os meus professores, eu conversava com muita gente, né? Eu procurava ler revista, eu procurava ir na biblioteca e ver livro de psicologia para saber como é que era. Mas aí eu cheguei na realidade. E qual foi o crivo da realidade? Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu não tinha condições de pagar a faculdade de psicologia e as minhas esperanças para passar no vestibular numa pública eram bem pequenas. Tanto que foi isso que aconteceu. Eu fiz o vestibular e não passei. Mas eu não fiquei parada e nem desesperançosa. Eu falei, tá, ok. E o que eu posso fazer? Então, eu já trabalhava há muito tempo, comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos eu comecei a minha vida profissional. Né? A necessidade é uma bênção, porque desenvolve a gente. E aí eu pensei, parada eu não fico. Se eu não posso fazer aquela faculdade que eu quero, que é a psicologia, o que eu posso fazer que melhore as minhas competências e, em função dessa melhoria, me dê uma remuneração mais alta para que eu possa, então, fazer a faculdade tão sonhada. E foi isso que eu fiz. E olha que bacana, no 3º ano de administração, que foi o curso que eu escolhi, né? Porque inicialmente eu imaginava em ser uma psicóloga também organizacional, já que eu trabalhava em empresas e tudo mais. Já é a projeção, né? Isso. Isso já é muito inteligente, porque você já colocou uma projeção onde você poderia chegar, o que você poderia casar de uma forma bem sábia. É um senso de competência, né? O que eu já faço, que eu posso otimizar dentro da carreira que eu quero seguir. E aí, no 3º ano de administração, eu já trabalhava em RH, já tinha muito conhecimento na área administrativa, surgiu a oportunidade de migrar para o curso de psicologia. Então, eu já podia pagar o curso de psicologia. Então, essa foi a minha estratégia pessoal que me trouxe até aqui hoje. Entende? A estratégia pessoal é essa leitura. Onde eu estou, o que eu quero e como é que eu faço para chegar lá, considerando todos os aspectos da minha realidade. Os aspectos financeiros, os aspectos sociais, os aspectos emocionais, porque às vezes tem carreira que né, você não está preparado ainda para seguir, cobra mais. Tudo isso. Então, veja, expectativa e realidade, é possível ser alinhado? Sim, é possível, mas exige uma certa inteligência para criar uma estratégia que é personalizada. Uma estratégia, cada um do seu jeito. Exato, é uma estratégia que cada um, só a pessoa pode realmente traçar, porque é dela, é para ela que sabe, ela que conhece, e isso é uma realidade que a pessoa tem que conhecer, esse senso de realidade que você falou, que eu acho que é muito importante, que às vezes as pessoas elas vivem num mundo
que não existe, né? Eu brinco sempre, eu não posso muito brincar disso, que entrega a minha idade. Mas as pessoas vivem no mundo de Bob. Não sei se você lembra de um desenho, não sei se foi da sua época, sim. Mas o pessoal de casa, alguns vão lembrar, tinha um desenho que falava Mundo de Bob, que ele sonhava que ele era astronauta, ele sonhava ele era tudo, que né? ele era tudo, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas sonham que elas vão chegar em tal lugar ou que elas merecem chegar em tal lugar. Essa é uma coisa que é bem complicada, que às vezes as pessoas, elas acham que merecem, acham que têm capacidade, mas está tão longe da realidade. Acham que tem as condições, como você falou, até da questão emocional, algumas carreiras que pedem mais, né, um equilíbrio emocional, que às vezes as pessoas não têm. E isso tudo faz a diferença, que ela possa chegar nesse nível e conseguir fazer com que isso se torne realidade, né? Exatamente. Então, veja, Fabiana, o que acontece aqui, né? A realidade, às vezes, ela se torna tão inalcançável, sim, tão impossível, sim, que ao invés da pessoa encontrar motivação para fazer um planejamento para chegar lá, ela se retrai. E ela para, ela fala, já que eu não consigo ser isso, então não, sabe? Exatamente. Aí frustra. Ela se fecha. Isso, frustração total. Vira uma frustração e ela não quero mais saber de nada, não quero mais... Isso não ajuda ninguém. Por isso que nós, né, os orientadores profissionais, os psicólogos, coaches que trabalham com carreira, o nosso papel é exatamente ajudar essas pessoas a enxergar os recursos que sozinhas elas não enxergam. Sim. E é muito natural que quando jovem a gente não tem esse repertório todo de pensamento, a cognição não está pronta, sim, ainda para a gente usar todas as nossas inteligências, né? Verdade. Então a questão é a adaptação da realidade com a expectativa, ela exige um certo centramento, uma certa capacidade abstrata e reflexiva para ver aquilo que ninguém está vendo, só você está vendo. Exato. Né? Eu me lembro, no meu caso, e acompanhando mais de 15 anos, né, acompanhando jovens ambiciosos que querem muito, que querem tudo, né, a dizer assim, não, calma. Não é porque você quer isso que vai acontecer agora. Carreira é um processo, sim, não é um evento. Não. Então, assim, as pessoas às vezes falam... A vida, na verdade, não é só a carreira, né? A vida é um processo, né? E a carreira todo. É parte disso. Isso. Agora, o que acontece? Às vezes, as pessoas se iludem, principalmente os mais jovens. Eu sempre falo mais para os mais jovens, sim, porque eu acho que quando a gente atinge o público mais jovem, a gente muda... O futuro, a cabeça, né, de quem vem. Isso é muito legal. Porque quem está aqui há mais tempo já entende com muito mais clareza o que eu digo. Sim, né? Sim. Quem está começando, às vezes, precisa pensar mais uma novidade, coloca-se para pensar. Então, nesse caso, a ajuda profissional, ela é aquele combustível, aquele recurso a mais que vai dar essa condição de planejar, de adequar para chegar. Não é amanhã, não é aquela decisão para o resto da vida. E isso é interessante. Qual é a profissão certa, né? Às vezes as pessoas pensam, então eu tenho que decidir isso e vai ser para o resto da vida. Não é para o resto da vida, é uma decisão para o próximo passo. Sim. Eu sempre trabalho com os meus clientes, os meus coaches, né? É sempre assim, ó, qual é o próximo passo? Né? E o próximo passo ele tem que ser muito claro, tem que estar num período de tempo muito próximo para que a pessoa encontre, então, a motivação certa para agir e os recursos certos para usar. Se ela coloca lá, daqui a 10 anos, 20 anos, às vezes está tão longe e fica tão grande, sim, que a pessoa não tem recurso para fazer nada no momento. E aí vem a frustração, né? Eu acho que essa é a parte mais delicada, né, dessa parte de carreira, né? Isso tudo se torna mais frustrante. Nos currículos, né? Eu sempre falo que currículo para mim é um bicho de 7 cabeças. Eu sempre, quando eu vou perguntar, ainda bem que eu não estou procurando emprego, porque cada vez que você vai falar em currículo, mudou alguma coisa, agora não se usa mais isso, agora se usa mais aquilo, e você, como disse que já passou em RH, já foi ali, já ficou muito nesse meio. Então, sim, currículo. O que essa pessoa pode colocar no currículo, o que é importante, no que ela tem que focar, para que o currículo dela, assim, tenha aquela luzinha que vai ali, aquele que faz a seleção, olhar para ele. Claro, o currículo é muito importante, né? Primeiro a gente tem que lembrar que o currículo é o documento que te representa no mercado de trabalho, executivo, corporativo, organizacional. Se você quer ser um profissional elitista, né, contratado, empregado, você tem que ter um bom currículo, porque ele é a porta de entrada. Sim. E hoje, se você der uma busca, né, sobre modelo de currículo, meu Deus do céu, né, é uma infinidade de possibilidades. Mas o que um currículo tem que ter, independente de se você está começando a carreira ou se você já tem uma carreira consolidada? Ele tem que responder 4 perguntas. Eu costumo trazer essa simplicidade, porque eu acho que a partir daí é mais fácil a gente compreender o que tem que ter depois. A primeira pergunta é quem é você?
Né? Então, quem está recebendo o teu currículo, ele quer criar uma ideia, uma imagem de quem é você. Então, quem é você? Seu nome completo, sua nacionalidade, seu estado civil, sua idade, se você tem filhos ou não, o bairro e a cidade onde você mora. Hoje, a gente nem aconselha colocar a rua ou número, porque ninguém vai te mandar uma carta por correio, entendeu? Tem outros meios, teus contatos, então telefone, redes sociais, tudo aquilo que faz a pessoa te encontrar rapidamente, facilmente. Sim. Então, quem é você? Ela já criou uma ideia. Depois, a segunda pergunta que o teu currículo tem que responder: o que você quer? O que você quer aqui? Por que o teu currículo chegou aqui para mim? Né? Então, é o objetivo. E olha, que é objetivo, é Para cada relação profissional, se você vai mandar o teu currículo pela primeira vez para uma organização, você tem que saber o que você quer naquela organização. E colocar específico para aquela vaga. Para aquela vaga, para aquela área, o que você dá conta de fazer. Né? Cada vez que você manda um currículo, a relação é diferente, o objetivo ele pode mudar, mas você não pode ficar colocando 5 objetivos no mesmo currículo, porque dá aquela impressão que você está tirando para todos os lados, sabe? E o que chegar tá bom. E o que chegar tá bom. Então, isso revela que você não está muito seguro sobre o que você tem para oferecer. Sim. Né? Terceira pergunta, né? Por que você quer isso que você quer? Ou seja, por que é esse o seu objetivo? E aí entra a escolaridade, formação acadêmica, os teus conhecimentos específicos, né? Da área que você está buscando. É mais ou menos assim, olha, eu quero e eu posso. Eu tenho um background, eu tenho formação, eu tenho estrutura para te oferecer isso que eu quero. E por último, toda a parte comprobatória, que é eu posso provar que eu posso fazer isso que eu estou solicitando. Então, em termos de tópico, né, currículo, dados pessoais, objetivos, formação acadêmica, experiência profissional, idioma, conhecimento em informática, voluntariado, formação complementar, tudo isso vai no currículo. Que mostra um pouco, assim, é como se fosse um raio-x da sua vida. Eu gosto porque de brincar. A vida também reflete na vida profissional. Então é um raio-x. Eu brinco que é um avatar, sabe? É como se você mandasse ali um avatarzinho seu pro teu interlocutor ali por e-mail e tal. Então, uma boa formatação, uma escrita clara, objetiva. Gente, escrever bem o nosso idioma. Não adianta você ter, às vezes, 2 outros idiomas e não fala bem o nosso idioma. Então, uma forma clara de apresentar o teu currículo, lembrando que ele é um documento. Exato. Né? E como todo documento, ele tem um crivo, né? Um critério de padrão. Sim. Né? Aquela coisa, às vezes as pessoas colocam foto, colocam muito floreio, o currículo fica cansativo, fica chato de ler e que enche de informações que não é necessário. Então, um currículo básico, mais bem objetivo. escrito, bem objetivo, é aquele que faz mais sucesso na primeira peneira. Na né? primeira Porque peneira, sim, que é o que faz diferença. A primeira triagem é a triagem curricular. E aí depois nós vamos seguindo nessa triagem, chegamos para uma entrevista, né? A entrevista, acredito que seja também um passo importantíssimo, porque é o que você vai mostrar com as suas palavras, né? É aquilo que você vai mostrar com as suas palavras, com o seu comportamento, da maneira que você senta, da maneira que você fala, dos seus trejeitos, daquilo que você tem ali no momento de comportamento, de mostrar como vai ser seu comportamento no trabalho. Então também é importante, né, Damaris? A entrevista, eu digo assim, né? A entrevista talvez seja o momento mais temido, porque é exatamente esse momento embate, onde você né? se coloca, né? Você vai inteiro, como você disse, a tua postura, a tua forma de se comunicar, até aquilo que você não comunica está comunicando na entrevista. Exatamente. E o entrevistador, ele é apto para ver esses detalhes que às vezes passa desapercebido a olhos destreinados. Exato. Né? No entanto, o que eu gosto de sugerir para as pessoas que vão para uma entrevista? O primeiro momento é que assim, quando você vai para a entrevista, porque você já passou pela triagem curricular, tecnicamente você já está aprovado, né? Certamente você tem alguns concorrentes que têm um perfil parecido com o seu. E a entrevista é a hora de mostrar o teu diferencial. Então é mais ou menos assim, quando você é convidado para ir na casa de alguém que é uma pessoa muito importante para você, que você considera muito, mas você não tem intimidade, entende? Então você se apresenta bem, você se veste bem, você procura usar o melhor recurso, o melhor repertório de linguagem que você tem. Você quer mostrar o teu melhor, porque naturalmente você quer deixar o teu interlocutor bem impressionado. Então começa por aí, né? Não vou nem falar de pontualidade, essas questões básicas, né, que não precisa mais dizer. Mas aí, o que a pessoa quer saber? Ela quer saber mais do que está no seu currículo. E aqui é o diferencial. Aqui é a forma como você se apresenta, no sentido de quais são os teus motivadores, como que você conta a tua história, porque assim, a gente sabe que tem muita informação
pela forma como a pessoa nos conta a própria história. Exatamente. Fala muito sobre ela, fala muito sobre a força, né, que ela traz, para onde ela olha, o que ela está projetando na carreira. E de verdade, o entrevistador ele sempre vai levar a pessoa para se colocar nesse lugar. Ele vai apertando ali o cerco para saber mais, muito mais e profundamente sobre toda a história pessoal e profissional dessa pessoa que chegou até ali. Para que ele possa ver se ela se encaixa naquela vaga, né? E aí lembra o currículo, né? Currículo é um documento, lá tem que ter a verdade. Sim. Se você colocar qualquer coisa que você não sustente na entrevista... Ou que fique meio mal contado, meio mal colocado. Já é um pontinho menos, sabe? Sim, é pontinho menos ali, exato. né? Então, a grande questão da entrevista lembra que eu falei que o currículo é um avatar, né? Sim. Então, é você que chegou primeiro lá. Quando o entrevistador, ele te vê, ele quer saber se a tua imagem combina com aquele currículo que ele viu. Porque essa é a primeira avaliação, combina? Eu consigo ver a mesma pessoa nas duas coisas? Ou então aquele currículo estava super bem escrito, bonito, com uma linguagem super formal, e aqui tem uma pessoa que não sustenta isso. Opa, quem fez esse currículo? Exatamente. Já começa por aí. Já. Entende? Então, o entrevistador ele vai sacar as incongruências que tem entre aquilo que você colocou no teu currículo e aquilo que você dá conta de fazer, porque ele tem que fazer isso rápido. Afinal de contas, uma má contratação não é ruim só para quem é contratado, é ruim para quem está contratando também. Com certeza. E a ideia é fazer uma via de mão dupla também. Sim. Você vai para a entrevista e aí eu viro a página. Você também está avaliando essa empresa. Exatamente. Desde a hora que você chega, como é que ela te recebe, como é que ela é organizada, como é que o recrutador te cumprimenta. Então, é legal você também entender, quando você está no processo seletivo, que você também está fazendo uma escolha. Exatamente. Né? Não é só a empresa que está te escolhendo, Não. você também está escolhendo. Porque daí não adianta você ser contratada daqui 3, 5 meses e falar assim, não era a empresa que eu queria. Né? Então, é legal que as duas partes se encontrem e funcione. Exatamente. E a entrevista é um momento decisivo para isso. E nas entrevistas, uma curiosidade que eu tenho, né, na verdade, porque hoje as redes sociais elas têm passado dos limites, né? Eu sempre brinco disso. E eu agora tenho usado um pouco mais as redes sociais, mas eu vejo que as pessoas dão uma passada da conta. Eu acho que as pessoas acabam se expondo demais, acabam aparecendo demais e às vezes em formas inadequadas. Até que ponto as redes sociais podem influenciar em uma carreira? Até que ponto? Bom, eu acho que hoje, né, no nosso cenário atual, ela pode influenciar e muito, tanto positivamente quanto negativamente, né? Porque a gente tinha uma premissa, né, um tempo atrás, que dizia assim, as pessoas são contratadas pelo seu currículo e são demitidas pelo seu comportamento. Sim. Mas essa frase não se sustenta mais, porque hoje elas nem são contratadas. É verdade. Devido a um comportamento que nem é real, é virtual, né? É verdade. Então, quase 100% das empresas, quando estão no processo de contratar alguém, né, dentro do processo seletivo, tem ali algum momento que o recrutador vai dar aquela checagem nas redes sociais. Né? Então, vai olhar... Então isso tem mesmo. Tem, isso é uma realidade. É uma realidade. E assim, quanto mais o cargo ele vai ascendendo, mais isso é importante. Olha né? isso. Exatamente. Então, foi aquela época que a gente falava assim, não, o que eu faço na empresa é uma coisa, o que eu faço lá fora é outra. Não existe mais isso. Eu levanto essa bandeira. Não existe. A vida pública a vida privada está pública. Está pública. E está pública porque as pessoas postam o tempo todo, Sim. falam o tempo todo, interagem o tempo todo e às vezes sem o mínimo de consciência do impacto que está causando na vida delas. Sim. E assim, o mundo do trabalho ele é criterioso, ele é exigente. Mas não é só no mundo do trabalho, né, pastora? É na vida. Sim. Né? Então, assim, se metendo em assuntos que você não tem a menor especialidade, você não tem o menor conhecimento, você está palpitando para quê, meu Deus do céu? Né? A que custo levantando isso? bandeira alheias que você nem sabe Exato. se é, se não Né? é, o motivo, às vezes se desgastando ali em situações assim que são vazias. Exato. Então, veja, né? Eu digo assim, são raros os momentos em que você tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. É verdade. E no processo seletivo, quem está procurando emprego, cara, por favor, se você está procurando emprego, se você está começando essa carreira, vai lá nas suas redes sociais. Dá uma checada geral. Limpa tudo, fica de bem com você, mostra só o que é teu, seja coerente. Porque assim, aquilo que é teu, você sustenta. Sim. Mesmo que você esteja ali, de repente, levantando uma bandeira, mas se uma bandeira que ideologicamente você quer manter, ok. Mas não se mete em muita coisa. Exato. Porque isso passa Quanto uma mais imagem... neutro, às vezes, até melhor. Né? Isso passa uma imagem de futilidade, Exato. entende? Não é bom.
E as empresas estão atentas o tempo todo, né? As próprias redes sociais nos trazem, né, notícias o tempo todo de pessoas que foram demitidas por causa disso, por causa de um vídeo que vazou, por causa de um post que fez, de um comentário que fez. Exato. Então, a gente tem que ser um pouco mais criterioso, mais cuidadoso, mais zeloso com a vida privada, sabe? Porque senão fica tudo muito exposto. E quem muito se expõe nesse sentido pode ter prejuízos que às vezes nunca mais recupera. Exatamente. Porque mesmo que você, eu digo assim, às vezes você tem todos os teus filtros e você acha que você está protegido, você não está. É verdade. Né? Porque você é só um usuário. Tem tanta gente que vai além do usuário, né, das tecnologias, que pode descobrir tudo o que você está fazendo. E a hora que o negócio vaza, aí já era. Aí você acaba colhendo coisas que você não queria ter plantado, mas que você plantou. E não tem como não vir a colheita, né? Não tem como você não pegar aquilo que você espalhou ali. Você vê, em contrapartida, as redes estão aí para nos ajudar muito, né? A falar o que você acredita com coerência, com congruência, com conhecimento, a se posicionar de uma maneira bonita, né? A mostrar para os outros o que é importante para você, a sua verdade. A sua verdade, aquilo que é você, Exato. né? Então, você está num processo seletivo e a pessoa entra lá nas suas redes sociais e fala, nossa, que interessante, olha que texto bonito, olha que comentário interessante. Sabe, aquilo vai contando, então, os pontinhos vai virando mais, né, para você. Então, é uma balança que cada um tem que realmente ter um crivo ético, moral, né? Verificar seus valores e saber como se posicionar. Porque, no final das contas, cada um vai ter que dar conta da sua própria vida. Exatamente. E aí não tem choro nem vela, né? Não tem. É a realidade. As consequências ponto. vêm e pronto. Exatamente. Damaris Cristo, muito obrigada pela sua presença. Amei a nossa entrevista. Amei mesmo, de verdade. Que te procurem. Tem ali seu Facebook, seu Instagram, maravilhosa. Até para os jovens, né, que estão aí, ó, procura Damaris para te ajudar, para ser é coach que fala? Eu sou orientadora profissional, consultora e coaching de carreira. Coaching que fala, né? Eu nunca sei falar essa palavra. Não, eu sou coach, mas o processo é coaching. Coaching, entendi. Então, eu nunca sei falar muito bem essa palavra, mas a Damaris está lá, vai poder te ajudar, te orientar, te dar a melhor direção e, com certeza, ver o melhor que há em você aí para você seguir a sua carreira. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Seja bem-vinda sempre. Agradeço a você, agradeço a todos e me coloco à disposição sempre que precisar. Obrigada.